Eles achavam que a floresta era apenas madeira. Achavam que o mato era vazio, que o silêncio era inofensivo. Mas estavam errados, muito errados. Quando os bandeirantes começaram a desaparecer, ninguém entendeu o que estava acontecendo. As pegadas estavam erradas, invertidas, como se o chão tivesse sido enganado. E os corpos, quando apareciam, estavam mutilados, com os pés virados para trás. Não por deformidade, por vingança. Diziam que era só uma lenda, um aviso inventado por tribos para assustar os brancos. Mas algo real começou a acontecer. Máquinas quebrando sozinhas, tratores parando no meio da mata, caçadores se perdendo em trilhas que conheciam desde criança, e vozes, chamando pelo nome, de dentro do mato. O que era para ser um protetor virou um juiz. E agora não importa se você é caçador, turista ou ambientalista. Se você entra, você é invasor. Nos próximos minutos, você vai conhecer a verdadeira história do Curupira. Não o que está nos livros infantis, mas a entidade ancestral que protegeu a mata com sangue e que ainda hoje escolhe quem sai vivo e quem nunca mais vai ser encontrado. O ano era 1889. Enquanto o Brasil proclamava sua república, no coração da mata, um massacre acontecia em silêncio. Os bandeirantes não carregavam mais cruzes, carregavam pólvora. Invadiam terras indígenas sob a desculpa de civilizar. Mas o que faziam eram queimar roças, destruir aldeias e arrancar crianças dos braços das mães. Para eles, a floresta era um obstáculo, um vazio verde que precisava ser conquistado. Mas não estavam sozinhos ali. Naquela região isolada do norte do país, um grupo de sertanistas desapareceu. Nada demais. A floresta era traiçoeira, mas então encontraram os corpos. 7 homens, espalhados em pontos diferentes da mata, todos mortos de forma brutal. E em todos eles, uma marca. Os pés estavam virados. Não por acidente, mas por força. Quebrados e torcidos de trás para frente. Foi aí que o boato ganhou o nome. Curupira. Diziam que era um espírito da mata, criado pelas próprias árvores para proteger os seus. Tinha os cabelos de fogo e os pés invertidos, não como maldição, mas como armadilha. Andava sem deixar rastros, ou pior, deixava rastros ao contrário, para te atrair para o fundo da floresta e nunca mais te deixar voltar. No começo, pensaram que era só um aviso, um tipo de justiça invisível. Mas por que ele matava? Por que não bastava assustar? Um cacique, ouvido por um jornalista da época, disse uma frase que nunca foi esquecida. Porque às vezes a floresta precisa fazer barulho com carne. O problema parecia resolvido. Durante anos, nenhum novo ataque foi registrado. Mas havia algo errado. O mato ficou mais denso, a trilha mais confusa e o silêncio mais pesado. Até que uma nova geração de invasores chegou. Mais insensível, mais armada, mais gananciosa. E o Curupira acordou de novo. Décadas se passaram. O Brasil crescia. E com ele, a ambição. Garimpeiros, caçadores, madeireiros, todos queriam algo da floresta. Pena, couro, dentes, pau-brasil, mogno, ipê. Mas o que a mata devolvia era silêncio. E, às vezes, gritos. Os relatos começaram a reaparecer em cadernos policiais. Homens experientes, acostumados com a selva, se perdendo como crianças, desaparecendo a poucos metros do acampamento, deixando trilhas perfeitas que levavam a lugar nenhum. Mas o mais estranho eram sons, assovios que ninguém reconhecia, vozes familiares chamando por nomes que só a família conhecia, filhos ouvindo a voz da mãe, maridos ouvindo o choro da esposa, vindo do mato. E eles seguiam, um por um, como gado sendo levado para o abate.
Alguns voltavam completamente mudos, outros jamais. E então vieram as viúvas, as mães desesperadas, as crianças órfãs. A floresta não parecia mais justa, parecia cruel. Mas ele não protege a mata? Por que matar o pai de família que só queria alimentar os filhos? Por que fazer isso com gente simples que só seguia ordens? A resposta nunca veio, porque o Curupira não responde. Ele julga. E quando decide que alguém cruzou o limite, não há defesa. Alguns começaram a questionar: e se não fosse uma criatura? E se fosse a própria floresta? Um espírito coletivo? Um tribunal vivo e selvagem que grava seus pecados na trilha e os cobra na saída? O que era uma lenda virou um padrão. Pessoas desaparecendo em locais específicos, trilhas que sumiam do mapa, gravações com ruídos impossíveis, GPS falhando em áreas que nunca deviam ter sinal, e sempre o mesmo final. Pegadas. Pequenas, humanas, mas viradas ao contrário. Os mais antigos diziam: ele não é o mal, ele é o equilíbrio. Mas o que acontece quando o equilíbrio exige sangue? Foi então que a floresta mudou. Porque agora não eram só homens com espingarda entrando. Eram empresas, máquinas, drones, satélites. E o que parecia ser uma entidade mágica mostrou que sabia lidar com a modernidade. Eles achavam que o Curupira era coisa do passado, um mito preso às bocas dos antigos. Mas em 2004, algo estranho aconteceu em uma operação de desmatamento no Pará. 5 tratores desligaram ao mesmo tempo. Nenhum defeito técnico, nenhum curto-circuito. Os mecânicos ficaram confusos, até verem as marcas no chão. Pegadas. Pequenas. Sozinhas. E, ao contrário. Na semana seguinte, o gerente da obra foi encontrado morto no alojamento. Coração parado. Nenhum ferimento. Mas seus olhos estavam arregalados, como se tivessem visto algo que o mundo real não podia conter. Não apareceu no jornal, não saiu na TV, mas os trabalhadores sabiam e juraram nunca mais voltar. Desde então, relatos assim surgem aqui e ali, no interior do Acre, no sul do Amazonas, até em trilhas turísticas do Sudeste. Gente dizendo que ouviu passos atrás de si, mas quando virava, não havia nada. Ou pior, havia alguém. Ruivo, com os pés invertidos, e um olhar que não era de homem nem de bicho. Era um olhar da floresta. Dizem que ele agora caminha onde há concreto, que a mata está se vingando com a ajuda dele, e que cada acidente inexplicável em áreas de desmatamento tem sua assinatura. Máquinas que se recusam a ligar, funcionários que enlouquecem, vigilantes que se perdem dentro da própria base, e câmeras que gravam nada. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. Nem todos os alvos são criminosos. Um grupo de jovens ambientalistas desapareceu em 2017, durante uma expedição autorizada. Foram encontrados 12 dias depois. Apenas 2 sobreviveram. Um deles dizia repetidamente a mesma frase, como se não soubesse mais falar. Ele não protege, ele pune. Ele não protege, ele pune. Então vem a pergunta que ninguém quer fazer. Será que o Curupira não nos vê mais como aliados da floresta, mas como seus novos inimigos? Não importa se você planta árvores, grava vídeos ou só quer fazer uma trilha no fim de semana. Se você pisa no território dele, sem ser chamado, ele decide. E não a bússola, GPS ou satélite que te tire da sentença. Porque o Curupira não mora na mata. Ele é a mata. E a floresta nunca esquece. A verdade é que o Curupira nunca foi só um mito. Ele é um espelho invertido. Mostra o que nos tornamos quando deixamos de escutar a natureza e começamos a explorá-la. No começo, ele confundia. Depois, caçava.
Hoje, ele julga, e talvez amanhã ele só observe, em silêncio, esperando você dar o próximo passo. Não importa se você acredita ou não, a floresta não se importa com a sua crença, mas ela repara e, às vezes, responde. Se você chegou até aqui, é porque ainda escuta os ecos do mato dentro de você. Então me diga, o que você faria se escutasse seu próprio nome sendo chamado de dentro da mata? Deixe seu relato ou seu aviso nos comentários. E não se esqueça, curta, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com quem já se perdeu no verde, mas voltou diferente.